castelo forte é o nosso Deus. Gostaria de convidar a igreja, por um direcionamento de Deus, né? Foi lido o texto da mensagem hoje. Eu não passei para o pastor, ele só me perguntou o tema. E acabou que foi lido Romanos 8, de 1 a 11. Na verdade, o texto que eu vou reler, a igreja vai acompanhar, é Romanos novamente, só que de 1 a 13. É o texto que vai nos direcionar na mensagem do Senhor. Romanos 8, de 1 a 13. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Romanos 8, de 1 a 13. Vou estar lendo novamente, a igreja acompanhando. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne, a carne de Cristo, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, as exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Algumas versões, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a direção de Deus. Santo Deus, amado, eterno, soberano Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez na Tua casa, juntamente com os irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra aqui lida. Tua palavra nos ensina que uma vez lançada, ela já produz, ó Deus, mudança, ela já provoca, Deus, transformação. E eu peço, Senhor, reconhecendo que sou falho e pecador, incapaz de estar aqui neste lugar, ó Deus. Reconhecendo assim que sou pecador, clamo pela presença do Teu Santo Espírito em mim, Teu Santo Espírito que é o que instrui, que ilumina, que guia, que vivifica, que santifica. Ó Pai, em nome de Jesus, usa-me aqui como instrumento, como canal, para que a Tua palavra, a mensagem do Senhor, é o Teu recado, que será, Deus, exposto aqui a cada um de nós. Assim como falou ao meu coração, ó Pai, eu peço que o Senhor me dê paz, tranquilidade, para poder falar aos irmãos aquilo que a Tua palavra falou ao meu coração.
Em nome de Jesus eu oro a Ti, hoje e sempre. Amém. Irmãos, para contextualizar um pouco o que acabamos de ler sobre o tema, né? Um resumo dessa porção da palavra de Deus que eu acabei de ler, que fala, né, que expõe um contraste de uma vida na carne e uma vida no Espírito. E por isso eu dei o tema a esta mensagem de uma vida no Espírito, porque é assim o desejo de Deus para cada um de nós, que vivamos no Espírito. E Paulo, então, ele escreve esta carta aos irmãos em Roma para instruí-los. Ele desejava visitá-los. Então, conhecendo ali aqueles irmãos, principalmente porque a igreja ali era formada por judeus convertidos ao cristianismo, e ali imperava ainda um grupo conhecido como judaizantes, muito legalistas, que se preocupava demais com a forma. Ele então escreve esta carta àqueles irmãos para poder instruí-los acerca de muitas coisas. Esta passagem aqui tem muitas lições para nós. Então, nós vamos ver que do capítulo 1 ao capítulo 3, mais precisamente 3, versículo 20, Paulo fala sobre a pecaminosidade da humanidade, mas também fala sobre a pecaminosidade dos judeus e dos gentios, alertando a eles sobre isso, sobre o comportamento deles, né, dos judeus e dos gentios, e dos judeus principalmente por causa dessa conduta deles, desse legalismo. Ele também fala a partir do capítulo 3, versículo 21, sobre a justiça de Deus na justificação provida em Cristo através da fé, né, do capítulo 3, 21 até o capítulo 25. Então, ele vem falar sobre o exemplo de Abraão, né, quando Abraão, também considerado justo, justificado, garante também as bênçãos para aqueles que são justificados mediante a fé, e também fundamenta também na obediência de Cristo, sendo Cristo o novo Adão. E, finalmente, caminhando aqui para o capítulo em que trabalharemos, Paulo fala sobre a destruição do domínio do pecado na vida daqueles que estão em Cristo, né? Que a sua influência agora ela pode ser resistida no capítulo 6, que os crentes estão mortos no capítulo 7 para a condenação da lei, embora ainda estejam sujeitos ao pecado, mas não estamos mais sujeitos à lei por causa de Cristo. E também, já no capítulo 8, agora sim, Paulo vem fazer esse contraste entre os que vivem na carne e os que vivem no Espírito, né? Ensinando, instruindo que os que vivem pelo Espírito provam, então, essa vitória sobre a carne. E o Espírito Santo, irmãos, quando nós lemos nas Escrituras, né, ele já podemos encontrá-lo durante, né, na história bíblica, no Antigo Testamento, já ouvimos falar do Espírito Santo. Inclusive, em Gênesis, no 2º versículo de Gênesis, ele já é citado, né, quando a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como nós vimos então, o Espírito de Deus, ele não era tão, o Espírito Santo, não, embora não estivesse tão presente, né, como nós vemos ele no Novo Testamento, mas ele também estava ali realizando a sua obra específica na vida de muitos irmãos, na criação e também na vida de muitos irmãos. O Espírito Santo no Antigo Testamento não ocorre muitas vezes, mas se apresenta de outras formas, como vimos aqui no versículo 2 de Gênesis, quando ele é chamado de Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor também,
nós ouvimos muito no Antigo Testamento. Lemos muito no Antigo Testamento também o Espírito do Senhor. Então, a palavra hebraica, né, que origina, então, o termo Espírito Santo, é Ruach HaKodesh. Ruach significa fôlego, vento, sopro, espírito. HaKodesh, santo, especificamente santo. Então, Ruach HaKodesh, no hebraico, significa Espírito Santo. Até aqui, então, nós notamos, né, que nos tempos do Antigo Testamento, nós vamos ver diversas passagens referenciando isto, que o Espírito Santo ele vinha sobre algumas pessoas de forma específica, para cumprir um propósito de Deus, né, a fim de dar-lhes algum poder, para cumprir alguma missão. Nós vemos isso de maneira poderosa, né, na vida de muitos irmãos, como Moisés, Números 11, 17, os anciãos que estavam com Moisés também, quando Moisés passa por aquele momento em que ele não conseguia dividir ali a carga que ele estava carregando, então ele era consultado para tudo, então Moisés, ali então orientado a nomear anciãos, né, para poder ali ajudá-lo nas questões ali no Antigo Testamento, e esses anciãos receberam o Espírito Santo. Josué também, Deuteronômio 34, 9, os juízes, né, Juízes 3:10, os reis também, e também os profetas que falaram também no poder do Espírito Santo. E aí, nós vamos caminhar lá para Joel, quando ele é anunciado, o seu derramamento é anunciado sobre toda a carne, aqueles que estão em Cristo. Joel 2, 28, então, nos diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então, esta última profecia se cumpriu ali no dia de Pentecoste, Atos 2, esta passagem que todos nós conhecemos, né? Então, é este mesmo Espírito que agiu no Velho Testamento, que agia, né, na vida daqueles irmãos, foi prometido e também desceu sobre Jesus Cristo após o seu batismo, né? Lá em Mateus 3, 13 e 17, nós lemos essa passagem, né, que fala quando Jesus é batizado por João Batista. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Né? Ele não via condições, né, assumindo ali toda a sua humildade, de batizar Jesus, sabendo quem Jesus era, né, o seu Senhor. Né? Então, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então é este mesmo Espírito, irmãos, que desceu sobre Jesus Cristo, é este mesmo Espírito que vem sobre a vida daqueles que também estão em Cristo Jesus, né? E daí a importância de nós conhecermos verdadeiramente o Espírito Santo. Eu confesso aos irmãos que quando me converti, novo convertido, eu não tinha a consciência clara do que era o Espírito Santo, né? E a palavra nos ensina que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Assim como Jesus, ele é uma pessoa, e uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar, uma pessoa com quem nós podemos falar, pedir, né? Lendo e estudando sobre esta mensagem,
eu vejo o Espírito Santo como um conselheiro mesmo, né? Aquele que pode nos guiar, nos instruir. Esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas como pessoa, e não uma força impessoal, né? Efésios 4, 30, nos ensina sobre isso, fala o seguinte, né? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, quem pode ser entristecido? Alguma coisa, alguma força, algum objeto, alguma coisa pode ser entristecido, a não ser uma pessoa? Então, nós precisamos reconhecer a personalidade do Espírito Santo, reconhecer que ele é uma pessoa real e distinta, e que a sua natureza, entender que a natureza trina de Deus, né, as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um é igual em santidade e majestade. O Espírito Santo, então, assim como Jesus, é uma das pessoas da Trindade, e por isso sempre existiu. Como eu disse, cumpriu a sua obra lá na criação, cumpre sua obra, cumpriu na instrução, né, do povo de Deus, e cumpre ainda até hoje. Porque todas as vezes, um exemplo claro disso é todas as vezes que um pregador vai falar da palavra de Deus, uma das coisas que ele sempre pede é a iluminação do Espírito Santo. Então, esse é um dos papéis do Espírito Santo, de nos iluminar, de trazer clareza. Quando nós não entendemos algum determinado texto, né? Nem toda a Escritura Sagrada é igualmente clara ao nosso entendimento, né? Às vezes é difícil compreender algumas passagens. No dia daquele trabalho da mocidade, de frente com o pastor, muitas dúvidas foram trazidas justamente porque alguns irmãos não entendiam o texto, né? E o Espírito Santo tem essa função também de nos iluminar, de trazer luz, mas não porque a palavra não seja luz. A palavra, como o salmista disse, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Mas ainda tem um problema, irmãos. O efeito do pecado em nós ainda envolve a nossa mente em trevas. E por isso, muitas vezes, nós não temos condições de entender o que a palavra de Deus nos ensina. A gente acaba tendo dúvidas, e isso pode acarretar até falsos ensinos e heresias também, porque não entendemos a palavra de Deus. Embora, né, a própria Escritura seja luz para nós, há necessidade dessa iluminação, né? O mesmo Espírito Santo que inspira a Escritura para iluminá-la, ela também trabalha para trazer luz à nossa mente, para nos ajudar a compreender, e isso para o benefício do povo de Deus, né? Então, esse também é um dos papéis importantes aqui do Espírito Santo. Ele nos ajuda a ouvir, receber e a entender apropriadamente a palavra de Deus, aqueles que têm uma vida no Espírito, né? O Paulo fala lá à igreja de Corinto que o homem natural não compreende, não consegue discernir as coisas do Espírito, porque ele não possui o Espírito Santo, né? Quem possui o Espírito Santo, quem foi alcançado pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus, esse, pela iluminação do Santo Espírito, ele tem condições de entender e de compreender a palavra de Deus. Basta ele buscar, né? Esse mesmo Espírito, então, o Espírito de Deus que agiu no passado é o que age hoje entre nós também, irmãos. Porquanto, então, o Espírito Santo que está presente, como foi na criação e na história, opera na vida do crente para que ele tenha uma vida que aponta para Jesus Cristo. Agora nós vamos entrar diretamente aqui no texto, porque eu pontuei, irmãos, três aplicações aqui, três operações do Espírito Santo que ele produz na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós lemos, né, que em Romanos 8,
Nós lemos aqui em Romanos 8, de 8 a 13, mas o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui estão nos 4 primeiros versículos, que fala o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei no que estava enferma, ou seja, é impossível a lei conceder vida pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Cristo, o pecado, a fim de que o preceito, as exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, que eu destaquei, é que o Espírito Santo de Deus, ele aplica em nós a justiça de Deus, né? Ele imputa em nós a justiça de Jesus Cristo, porque Cristo foi aquele que veio e cumpriu toda a lei perfeitamente, né? E nós que estávamos debaixo da lei, Deus deu a lei, nós estávamos sujeitos à lei, e pelo fato de ainda sermos pecadores, de ainda termos um coração corrupto, sujeitos a cair, Cristo então cumpre toda a obra que Deus tinha para que nós pudéssemos ser salvos, sermos livres da condenação eterna. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é sobre a aplicação de Jesus, a aplicação do Espírito Santo na vida do crente, daqueles que estão em Cristo Jesus. A aplicação da justificação pela obra de Cristo. O Espírito Santo aplica em nós os efeitos da morte de Cristo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado, da morte, porque nós não tínhamos condições de fazermos qualquer coisa para benefício, através do nosso mérito, mas Cristo fez isso em nosso lugar. Então, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo mostra que nós somos redimidos pela obra de Cristo Jesus, né? Justificado, então, nós somos. Então, não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, né? O pairar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas provoca em nós nova vida, provoca em nós uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. Então, finalizando esse primeiro ponto aqui, em que o Espírito Santo aplica em nós a obra de Cristo, somos justificados pela obra de Cristo, né? Charles Spurgeon, em de suas devocionais, ele fala o seguinte: a necessidade da obra do Espírito Santo no coração pode ser claramente vista neste fato, que tudo o que foi feito por Deus, o Pai, e por Deus, o Filho, deve ser ineficaz em nós, a menos que o Espírito revele essas coisas à nossa alma. Então, se o Espírito não revelar, se o Espírito não aplicar em nossos corações a obra de Jesus Cristo, irmãos, tudo o que Deus fez, Deus nosso Pai, bem como o nosso Senhor Jesus Cristo também fez, é ineficaz. Mas graças à graça de Deus, que é manifestada sobre as nossas vidas, sem merecermos, Ele abre os nossos olhos, Ele alcança o nosso coração para que possamos, então, entender a obra de Cristo e reconhecer o que Cristo fez por cada um de nós lá na cruz, nos tirando de debaixo da lei, porque se ficássemos debaixo da lei, o nosso destino seria, sim,
a condenação, porque nós não temos capacidade de cumprir a lei. O segundo ponto deste texto, que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos, do versículo 5 ao 8, porque os que se inclinam para a carne cogitam, pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor, ou seja, a intenção, a inclinação da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o Espírito Santo também tem este papel, irmãos. O segundo ponto aqui, o Espírito Santo inclina o nosso coração para Deus. Ele nos inclina para as coisas de Deus. Ou seja, quando nos convertemos a Deus, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas é que nos faz buscar a palavra de Deus, é que nos faz buscar Deus em oração, é que nos faz praticar a sua palavra, é que nos faz também aceitar a vontade de Deus, porque sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos agradar a Deus. Aqui o versículo 8 fala isso: portanto, os que estão na carne, ou seja, aqueles que não estão em Cristo, não podem agradar a Deus, pois esses cogitam, pensam das coisas da carne, mas aqueles que inclinam o seu coração, ele faz esse contraste aqui, aqueles que inclinam o seu coração para o Espírito, das coisas do Espírito, então ele busca. O Espírito Santo, então, irmãos, nos inclina a agradar a Deus. O coração do crente, ele é direcionado para as coisas de Deus. E sem isso, nós não podemos agradar a Deus. Contar até, essa semana eu estava conversando com a Lucélia, nós temos um vizinho, ele mora no apartamento de baixo, e pensa numa pessoa que é solícita, que está pronto para servir, para te ajudar. Eu cheguei lá essa semana do trabalho de bicicleta, aí eu estava lá no portão, procurando a chave na mochila, ele veio abrir o portão para mim. Aí eu entrei com a bicicleta, ele foi lá e abriu a porta de vidro para mim poder subir com a bicicleta. E esse é um exemplo só de muitos que já aconteceram ali, né, da disponibilidade dele em servir. E é interessante, irmãos, que infelizmente ele não conhece a Deus, né? Então a palavra de Deus fala: aquele que não está no Espírito, aqueles que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Então, mesmo que tudo que ele faça ali seja bom, seja legal e proveitoso, não vai ser para Deus que ele vai estar fazendo. Ele vai estar fazendo, talvez, para agradar alguma outra pessoa, a si mesmo, para satisfazer o seu ego. Mas eu comentei com a Lucélia: se um dia Deus alcançar esse vizinho nosso, ele tem um dom específico, porque é bem claro assim o que ele faz, sabe? A disponibilidade, a naturalidade com que ele faz aquilo. Então, irmãos, a quem não está no Espírito, quem não vive no Espírito não pode agradar a Deus, né? E Deus chama todo crente a imitar e a refletir seu caráter santo. O Espírito Santo, ele age como santificador em nossas vidas, mesmo porque sem o Espírito Santo nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que nós podemos fazer sem a presença do Espírito Santo? Nós não podemos fazer nada. E o papel principal do Espírito Santo, não é à toa que ele chama Espírito Santo, né? O papel especial dele é de nos tornar mais santos a cada dia, né? A palavra de Deus nos ensina: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E visto que a santidade não se achava em nós mesmos, devemos então ser tornados santos. E só é através do Espírito Santo que nós podemos ser tornados santos a cada dia,
né? Aquele que opera em nós para nos tornar santos é o Espírito Santo. Essa obra é especial, como eu disse aqui, ele nos consagra, ele habita em nós e opera para produzir um coração mais puro e santo, né? Agora a nossa mente, né, a mente do cristão, não deve ser mais determinada e remodelada pelas coisas do mundo, né, mas renovada, como lemos lá em Romanos 12, renovada pelo poder do Espírito Santo, né, através da palavra de Deus, através dos meios de graça, através da comunhão com os santos. Esse também é um dos papéis do Espírito Santo, né, a aplicação dele em nossas vidas, de nos inclinar para as coisas de Deus. E Spurgeon, mais uma vez aqui em suas devocionais, ele diz o seguinte: ele, o Espírito Santo, sugere bons pensamentos, solicita boas ações, revela boas verdades, aplica boas promessas, ajuda a alcançar boas realizações e conduz a bons resultados. A igreja jamais prosperará até que creia mais reverentemente no Espírito Santo. Aqueles que se entregam às suas influências se tornam bons, aqueles que obedecem seus impulsos fazem o bem, aqueles que vivem sob seu poder recebem o bem. Então, que possamos deixar que o Espírito Santo nos incline, né? Que possamos buscar o Espírito Santo, para que no poder do Espírito Santo possamos buscar as coisas de Deus. E caminhando aqui para o terceiro e último ponto, irmãos, o Espírito Santo também, ele aplica em nós, através do seu poder, a capacidade de mortificarmos o pecado de nossas vidas, né? E mortificar é fazer desaparecer mesmo, é um processo. Embora Deus tenha poder para nos limpar e fazer com que o pecado não faça mais parte das nossas vidas, mas às vezes, irmãos, nós passamos por um processo mesmo de desintoxicação do pecado. Eu, citando o meu exemplo, mas assim, de muitos irmãos que vêm para a igreja, são convertidos, que vêm do mundo principalmente, essas pessoas elas vêm com uma bagagem lá de fora, uma bagagem cheia de pecados mesmo. E às vezes não é da noite para o dia que essa pessoa vai deixar aquele pecado. Como eu disse, Deus tem poder de operar na vida desse irmão e fazer com que o pecado seja liberto daquele pecado, mas muitas vezes isso não acontece. E é um processo mesmo, né, de fazer desaparecer na sua vida o pecado. E é só pela presença do Espírito Santo, e é só com uma vida no Espírito Santo que nós podemos fazer isso. Nós não temos capacidade sem isso, né? Como eu disse, nós estamos mortos sem a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz vida a cada um de nós. Então, nos versículos de 9 a 13, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aqui, mais uma vez, Paulo é enfatizando que aquele que não tem o Espírito não pode agradar a Deus e não está em Deus. Ninguém pode ser crente se não tiver o Espírito Santo, né? Todo convertido, ele é habitação, ele é templo do Espírito Santo. Se, porém, Cristo, né, na verdade aqui Paulo fala, se porém Cristo, mas ele está fazendo uma referência ao Espírito Santo. Se, porém, Cristo ou o Espírito Santo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, o corpo, na verdade, está morto porque nós ainda sofremos influência do pecado em nossas vidas, né? Infelizmente ainda tropeçamos, né? E o pecado ele tem que ser visto na vida do crente, como já ouvimos falar muitas vezes, como um acidente e não algo rotineiro. Mas o Espírito é vida por causa da justiça de Cristo aplicada em nós. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, a presença do Espírito Santo não somente transmite vida a nós,
né? E também poder, para a gente poder viver essa vida no Espírito que agrada a Deus, mas também esse é o mesmo Espírito que ressuscitará o nosso corpo mortal na vinda de Jesus Cristo, né? Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, ou seja, né, nós não devemos mais a lei, né? Ou seja, o crente não é obrigado a fazer o que a carne quer agora. Agora ele tem uma opção, a opção de não pecar, porque o Espírito habita nele, né? Devedores, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Como eu disse, nós não somos mais devedores à carne, ou seja, nós agora temos a opção, olha, eu não quero fazer isso, né? E muitas vezes a gente cai, irmãos, porque somos falhos, né? Mas precisamos buscar, né, a presença do Espírito Santo para que isso não se repita em nossas vidas, né? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, se você continuar na carne, o seu destino é a morte física e a morte espiritual. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo aqui também entende-se da carne, os feitos da carne, o pecado, certamente vivereis, certamente teremos o gozo, o prazer de estar com Cristo, com o nosso Deus, né, gozando da vida, da glória, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, até sermos alcançados por Deus, nós não tínhamos a opção de não pecar. Estávamos sujeitos debaixo da lei e caíamos mesmo. Nós não tínhamos opção. Tínhamos essa raiz corrupta ainda em nós. Mas agora, não mais sujeitos à lei, regenerados pela obra de Cristo Jesus, né, nesta nova vida, este novo nascimento, nós agora temos a opção de não pecarmos, né? José teve essa opção de não pecar, é um exemplo claro para nós, não é verdade? Ele fugiu da presença lá da mulher de Potifar, correu dela, ele teve a opção de não pecar. E temos muitos outros exemplos também no nosso dia a dia, quando você, por exemplo, está no supermercado e a moça lá do caixa não passa o seu produto, você tem a opção de não pecar, irmãos, e de falar com ela, olha, você não passou esse produto aqui, ele não está na notinha. Se você recebe um troco errado, você também tem a opção de não pecar, e de falar com ela, olha, moça, você me deu o troco errado, esse valor aqui não é meu, ele está a mais aqui. Nós temos a opção de não pecar, irmãos, porque o Espírito de Deus habita em nós, e devemos andar no Espírito nessa prática, né, de não pecarmos. Sabemos, não podemos ser hipócritas de falar que aqui somos perfeitos, né, porque a perfeição aqui nós não encontramos, mas devemos buscar sermos mais parecidos com Cristo, porque Cristo não pecou, e é o nosso maior exemplo, né? Então, mortificar é dizer não ao pecado, mortificar é não alimentar o pecado, como eu disse, José não alimentou o pecado, ele fugiu da presença ali da mulher de Potifar, né? O pecado que está diante de nós, e dessa forma trabalhar no poder do Espírito Santo para que progressivamente possamos abandonar aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. Se o verdadeiro crente cair, irmãos, ele terá a mente diariamente acusada pela prática do pecado. E isso é prova do que o Espírito Santo habita em você, habita em nós. Esse incômodo, né, que a gente sente no coração, essa inquietação, é prova do que o Espírito Santo está te incomodando ali quando você caiu. E você então tem a oportunidade de poder mudar, né, de poder deixar aquele pecado, né? Isso ocorre somente quando vivemos no poder do Espírito Santo. Caminhando então, irmãos, para a conclusão, o Espírito Santo, como nós já falamos aqui, o Espírito Santo ele não é um presente temporário, como foi no Antigo Testamento, né? Ele vinha de forma temporária, né? E depois se retirava para cumprir uma determinada missão.
mas agora ele habita com os santos. Ele habita com aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é consolador, ele instrui, ele guia, ele santifica e ele vivifica o seu povo. Deus nos deu o seu Espírito e ele habita naqueles por quem Cristo Jesus morreu. O Espírito de Deus nos tira da escuridão e nos leva para a maravilhosa luz, inclinando o nosso coração para Deus, e no poder do teu Santo Espírito nos santifica. Essa santificação que é sinergista, porque nós também temos papel nisso. Deus opera 100%, mas nós também devemos operar 100% no processo de santificação de nossas vidas. Nós também temos o papel no processo de santificação, né? Irmãos, estudando, eu vi uma pregação do Billy Graham, e ele fala que uma das coisas que mais atrapalha a presença do Espírito Santo na vida do crente é o pecado, porque ele bloqueia as ações do Espírito Santo na vida do crente. Então, nós devemos reconhecer verdadeiramente o que o pecado tem causado em nossas vidas, reconhecer a gravidade daquilo e abandonar. Precisamos sempre reconhecer, porque o pecado, ele sempre traz consequências. Sem o Espírito, estamos tão verdadeiramente mortos no pecado, como se o Pai nunca nos tivesse escolhidos, e como se o Filho nunca tivesse nos comprado com seu sangue. Então, se você não teve a oportunidade aí de entregar a sua vida para Jesus Cristo e poder desfrutar da presença do Espírito Santo, você tem essa oportunidade de poder ser templo do Espírito Santo, de poder ser usado, guiado e direcionado pelo Espírito Santo. É assim quando nascemos de novo, irmãos. Naquele momento, o Espírito Santo ele é derramado sobre o crente, sobre o cristão. Sem o novo nascimento, sem o Espírito Santo, não há regeneração. Sem regeneração, não há salvação. Sem salvação, sem perdão, sem Deus e sem esperança. Como aí muitos estão no mundo, sem esperança porque não tem Deus, não tem Cristo Jesus em seus corações e não tem a presença do Espírito Santo. Aí, caminhando aqui para o encerramento, Charles Spurgeon diz o seguinte novamente aqui: eu confio no Espírito Santo. Ele começou a obra que me salva dos meus pecados inatos. Confio que ele os levará todos. Confio que ele refreará meu temperamento para dominar minha vontade, elucidar-me entendimento, conter minhas paixões, consolar meu desalento, auxiliar-me na minha fraqueza e iluminar minha escuridão. Confio que ele habita em mim como minha vida, que reina em mim como meu rei, que me santifica por completo, espírito, alma e corpo, e que me levará para habitar com os santos na luz para sempre. Amém? Que todos tenhamos essa certeza, que o Espírito Santo, o selo, né, nós fomos selados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia para o Pai, né? Nos guia para habitar com os santos na luz para sempre. Aí, como os irmãos cantaram aqui no prelúdio, me veio essa canção à mente, e acabou que os irmãos cantaram aqui. Nós podemos cantar e meditar mesmo na mensagem da letra, né, do projeto solo, Tua Obra em Nós, né, porque é uma mensagem muito preciosa, né, que fala que os dois primeiros estrofes aqui, né, fala: vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Ou seja, nós não somos mais aquele porque nós não tínhamos a presença do Espírito Santo. Eu não fui aquele Tiago de antigamente que cresceu aqui na rua, correndo, jogando bola aqui na rua e vendo os irmãos entrando e saindo da igreja, né?
Se você não é hoje quem você foi um dia, é obra do Espírito Santo, o Espírito de Deus na sua vida, porque Cristo lhe tirou da morte. Liberdade e amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um.